Eu queria começar esse vídeo dizendo que nem sempre quando o mercado cai é algo necessariamente ruim. Ruim é quando a gente talvez não tem grana para poder fazer o aporte e aproveitar essas promoções que a Bolsa de Valores podem trazer hoje. E o porquê que eu tô falando isso, gente? Porque é assim que a gente deveria enxergar o mercado, a gente não deveria se desesperar com o mercado caindo, mas também porque nós vamos falar sobre os fundos imobiliários de shopping. Sim, eles têm sido uma sofrência aí desde o ano passado e agora novamente a gente está vendo vários estados aí com medidas mais restritivas por conta da pandemia e isso acaba afetando os shoppings, então isso traz um mau humor um pouquinho maior sobre esse mercado, mas ao mesmo tempo também pode acabar trazendo mais oportunidades. Pensando nisso, hoje eu quero trazer para vocês uma comparação entre os principais fundos imobiliários de shopping, além de uma recomendação que o pessoal do Levante deixou para vocês aqui na descrição através do relatório. Então eles recomendaram o HGBS 11, tem todo o estudo do fundo e inclusive até que preço eles consideram que sim, é válido comprar nesse momento. Só que é muito importante a gente entender os riscos, tá, gente? Não é comprar hoje e esperar que daqui a algumas semanas ou alguns meses a gente já tenha um retorno esplêndido. Até porque a gente precisa entender o cenário atual que a gente está vivendo, né? Parece que o que a gente está vendo agora é como se fosse um déjà vu lá de 2020. Lá em 2020, início da pandemia, a gente teve o fechamento de várias cidades, né? Ou pelo menos de alguns segmentos, né? Aquele lockdown parcial que a gente chama, a gente coloca entre aspas, né, porque não é bem um lockdown, mas ainda assim agora de novo a gente vê vários estados com algumas medidas mais restritivas que estão afetando novamente esses fundos imobiliários de shopping, porque acaba afetando a receita, né, gente? Não tem jeito. Ano passado, vários fundos imobiliários chegaram com a sua receita quase zero naqueles primeiros meses ali da pandemia, e aí depois é claro que eles foram se recuperar, mas até lá, né, muitos investidores ficaram sem receber os seus aluguéis, né, que a gente estava tão acostumado ali todos os meses ver pingando na conta. De qualquer maneira, gente, eu queria compartilhar com vocês um gráfico que eu tirei inclusive desse relatório da Levante, que retrata bem o que aconteceu com os shoppings no ano passado, né? Então aqui a gente vê uma variação, né, das vendas. E a gente viu que em março, abril caiu muito, depois a gente veio se recuperando até dezembro, quando os shoppings começaram a abrir, né, novamente, ainda que com algumas medidas restritivas. E aí em dezembro a gente até enxergou, né, ali um volume positivo, mas no fim das contas não foi suficiente, porque a gente fechou com menos 33% em 2020 em relação a 2019. É claro que as perspectivas era de que nesse ano de 2021 a gente continuaria se recuperando, porém, os casos voltaram a se agravar da questão da Covid-19 e isso fica no nosso radar. Só que uma coisa é fato, gente. Quando aconteceu os primeiros fechamentos lá em março, abril de 2020, vários shoppings, o comércio, vários varejistas, né, eles não estavam prontos para isso. Então, eles tiveram que se adaptar muito rápido. Isso eu não tô falando de todos, estou falando de alguns, tá? Eles tiveram que se adaptar muito rápido, trabalhar com drive-thru, com delivery ou fomentar melhor o e-commerce, os aplicativos. Então eles tiveram que se adaptar muito rápido. Também entenderam a importância de você ter um pouquinho ali de caixa. Então eu acho que agora o que a gente está vivendo agora, a gente não está vendo uma queda tão grande assim no IFIX, como vocês podem ver aqui na tela, né? A gente teve uma queda no ano passado, mas agora a gente não está vendo uma queda na mesma magnitude. Primeiro porque eu acho que os fundos imobiliários, né, de shopping, eles estão muito mais preparados para fazer a gestão da crise. E eu acho que os próprios shoppings também. Então, agora não é mais uma surpresa, né? Não tem aquele fator do desespero, vamos dizer assim, que a gente teve no ano passado. Agora eu acho que tá todo mundo muito melhor preparado para passar por mais esse período turbulento, né? Aqui mesmo em Santa Catarina, a gente passou aí 2 semanas fechadas, a gente voltou a reabrir essa semana, então a gente tem que ficar de olho, assim, nessa atividade econômica, ver se ela vai melhorar aí pelos próximos meses. Ainda assim, tem muita gente que diz assim, ah, Bea, mas eu acho que shopping já era, porque as pessoas vão comprar com que dinheiro, né? E bom, é claro que a gente tá vivendo uma crise, mas como eu falei para vocês, a gente tem que olhar para o longo prazo, né? Agora, esse cenário ele é muito incerto e é por isso que a gente começa a olhar
oportunidades. E aí, falando em oportunidades, que eu quero trazer para vocês, então, o comparativo que eu fiz entre os principais fundos imobiliários, inclusive trazendo junto nessa minha listinha o HGBS11, que foi a recomendação da Levante e que está no relatório aqui na descrição. Então eu já quero colocar na tela para vocês, gente. Eu coloquei aqui o HGBS11, XPML11, VISC11, HSML11, MAL11 e FIGS11, né? Então esses são fundos imobiliários que têm aí um patrimônio líquido relevante e eu trouxe alguns dados que eu considero importantes para a gente avaliar nesse momento, né? Todos esses são do segmento de shoppings. Todos eles, como vocês podem ver pelo retorno no ano, estão trazendo retornos negativos, ou seja, não estão retornando o investimento que a gente fez até então no início desse ano. Quando a gente fala do preço pelo valor patrimonial, todos eles estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Mas é claro que não dá pra gente olhar só para essa questão de preço, tá, gente? Porque, primeiro, que os ativos dos fundos imobiliários, eles sofrem uma reavaliação aí pelo menos anualmente. Então, em dezembro, eles reavaliam todo o patrimônio do fundo e isso pode, inclusive, impactar na conta, né? De qualquer maneira, é importante a gente avaliar outros fatores que podem trazer mais ou menos risco para os fundos imobiliários, como a própria questão da vacância que eu trouxe para vocês, né? Então aqui a gente pode ver que, por exemplo, o VISC11, ele até tá mais barato, por exemplo, que o HGBS11, só que em compensação ele tem aí uma vacância maior, um pouco maior, né? Quando a gente fala do FIGS11, então nem se fala, né? Ele é teoricamente mais barato, mas em compensação o que tem uma vacância maior. Aqui também tem o HSML11, esse foi um que eu acabei colocando na carteira algumas semanas atrás e eu compartilhei com vocês, fiz vídeo aqui no canal sobre isso inclusive, e ele tem aí uma vacância de mais de 5%, mas também ele tem um yield que, óbvio, não é lá grande coisa nesse momento, tá em 4,4%, mas a gente entende que todos os fundos imobiliários, como vocês estão vendo nesse momento, eles não estão entregando excelentes retornos, nem excelentes dividendos, né? Mas quando a gente investe agora, eu acho que é justamente pensando no preço e no retorno que a gente vai ter lá na frente quando a gente estiver mais próximo de uma normalidade, com a vacina sendo algo mais palpável e, consequentemente, quando as pessoas voltarem a circular novamente. Então, a receita desses shoppings e dos fundos imobiliários de shopping deve aumentar e a receita que a gente vai ter através dos aluguéis que a gente recebe também. Então, quando a gente volta para essa tabela aqui, a gente vê que todos esses fundos imobiliários aqui, eles estão com um certo desconto, né? Ainda assim, eu acho que os que mais apresentam um desconto e que, olhando talvez a questão da vacância, né, não me assustaria tanto, seria justamente o VISC11 e o HGBS11 nesse momento, né? HSML11 é algo que eu já tenho na carteira, por isso que acabei não frisando tanto ele, né? Só que aí eu quero saber de vocês, o que vocês estão olhando para esse setor no momento, né? Eu vejo que sim, tem algumas coisas com desconto nesse momento, que tem aí um risco óbvio envolvido, principalmente para o curto prazo, mas no longo prazo eu me sinto relativamente tranquila em ter ativos dessa categoria dentro da carteira. Mas me contem aqui nos comentários, vocês têm algum fundo imobiliário de shopping na carteira? Tem alguns que vocês estão namorando? Vocês gostaram da recomendação do pessoal da Levante ou tem algum outro nessa tabelinha que vocês viram e que chamaram mais a atenção de vocês? Escreva aqui que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.